Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 24 de novembro de 2021, novembrão já está indo embora, né? Aliás, 2021 também já está indo embora, né? Mas glória a Deus, nós podemos confirmar e testemunhar do cuidado de Deus em todo esse tempo. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Devocional de hoje que terá o tema O Cuidado de Deus. Nós estamos lendo na Maratona Bíblica o livro do profeta Zacarias. Se você não está acompanhando a gente na Maratona Bíblica, você pode depois ler os capítulos 5 e também o capítulo 6 de Zacarias, porque vai ser baseado nesse capítulo que a gente vai conversar hoje. Na verdade, o ideal aí para quem está chegando é começar a ler Zacarias todo para entender em que momento nós estamos aqui da nossa conversa, do nosso devocional. Bom, em Zacarias 5 e 6, nós vamos ter as últimas 3 visões do profeta Zacarias. Para contextualizar, Zacarias é o profeta tanto messiânico como escatológico, tanto profetiza a chegada do Messias como também o fim dos tempos. Inclusive, a partir do capítulo 9, nós vamos presenciar isso. Contudo, o que Deus faz aqui nesses primeiros capítulos do profeta é, através de visões, falar com o profeta, através de visões, entregar mensagens essas que deveriam ser entregues pelo profeta. Deus faz isso, então, através dessas visões. A gente já viu algumas dessas visões aqui anteriormente, e hoje nós vamos ver as últimas 3 visões que o profeta tem. Ele tem uma visão do pergaminho, ele tem a visão da mulher dentro da panela, e ele tem a última visão com 4 carruagens. Tem muita relação, inclusive, com o Apocalipse ali, os cavaleiros do Apocalipse, enfim. Mas essas são as últimas 3 visões do profeta. E dentro desse assunto, né, do cuidado de Deus, estamos falando aí desde segunda-feira disso, de como Deus tem sido cuidadoso, como Deus tem preservado o seu povo, e hoje não vai ser diferente. Essas 3 últimas visões, então, primeira delas, a visão do pergaminho, e a visão do pergaminho tem a ver com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Olha aí o que diz o versículo 3 do capítulo 5 de Zacarias. Zacarias 5, versículo 3, diz assim: então ele me disse, nela está escrita, no pergaminho, né? No pergaminho, né? Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Então, olha que interessante, o pergaminho, obviamente uma referência à palavra de Deus, falando sobre uma maldição que estava sendo derramada sobre o povo. Sobre o povo não, né? Uma maldição que estava sendo derramada tanto sobre o ladrão como o que jura falsamente. E a promessa ali é de que esses que juram falsamente e o ladrão seriam expulsos. E por que isso tem a ver com a lei de Deus? Porque a lei de Deus, ela é tanto bênção como maldição. E nós, ao lermos as Escrituras, vamos perceber exatamente isso. Para dar um exemplo muito clássico, é o exemplo de Deuteronômio capítulo 28 e 29, onde Deus fala das bênçãos daqueles que obedecem à palavra, mas também fala das maldições daqueles que não obedecem. Talvez a analogia melhor para explicar aí essa dicotomia, para explicar aí essa tensão entre bênção e maldição, talvez seja aí a história da comida agridoce, né? Não sei se você, provavelmente você já teve a oportunidade de comer abacaxi, e comer abacaxi é uma experiência única, né? Então você tem ali uma experiência inicial de você ir descascando o abacaxi, e aí você já sente aquele cheiro gostoso, né? Eu, pelo menos, acho gostoso, nem todo mundo concorda que o abacaxi tem um cheiro gostoso, tem gente que acha muito forte, mas você já vai descascando ali, sentindo aquele cheiro forte, aquele cheiro gostoso, né, do abacaxi, e aí depois de descascar ali, aquele cheiro invadiu o ambiente, você corta o abacaxi ali
em tiras, né, em fatias, e aí depois quando você vai comer a experiência é única. Por quê? Quando você põe na boca, né, aquele gosto ácido, mas ao mesmo tempo doce. E aí você come, às vezes, né, dá aquela repuxada, mas depois que você acaba de comer a fatia, você fala, me dá mais uma aí, porque é muito gostoso. Aquela sensação agridoce, aquela sensação de primeiro fechar, né, forte ali do ácido do abacaxi, mas também daquele docinho, daquele gosto de quero mais que o abacaxi fornece. Estou usando a ideia aí do abacaxi para você entender mais ou menos como que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus também é dessa forma. Você pode sentir a presença dela ao abrir as escrituras e ler, você vê que Deus está ali, a presença de Deus está presente, né? A glória de Deus está presente quando você abre, você lê, você tem a sensação exatamente que é Deus que está falando com você. Ao ler as escrituras, não há dúvida de que você está diante da palavra inspirada de Deus, não há dúvida de que você está diante da glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Só que em muitos momentos você é desafiado, porque a palavra de Deus, ela desnuda, ela revela de forma tão absoluta as nossas demências, ela revela de forma absoluta as nossas deficiências, que funciona mesmo como uma repulsa, como uma sensação ácida, uma sensação às vezes difícil, porque somos desafiados a obedecer a palavra de Deus e às vezes obedecer em aspectos e elementos que para mim e para você é muito difícil. Então a palavra de Deus tem essa relação, uma relação de ácido quando nos desafia, mas de doce, porque é a presença de Deus chegando, é a glória de Deus sendo derramada. Então, a visão sexta ali do profeta é a visão do pergaminho, exatamente a ideia da lei de Deus. A sétima visão é a visão de uma mulher que está dentro de uma vasilha de bronze, e é o que nós vamos ver aí ainda no final do capítulo 5 até o início do capítulo 6. Eu quero ler só o versículo 11 com vocês, que diz assim, Zacarias 5:11. Ele respondeu, aliás, deixa eu ler o 10, né? Perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha com a mulher dentro? Ele respondeu, para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela quando ficar pronta. A vasilha será colocada lá em um pedestal. O que mostra essa visão da mulher dentro da vasilha que vai ser levada para Babilônia? A mulher, ela transmite nesse texto, obviamente, né? Isso não é uma realidade, mas nesse texto a ideia é que esta mulher transmite a sensação de perversidade. Perversidade na Bíblia tem uma conotação única. Vocês vão se lembrar que, estudando os profetas, nós tínhamos 3 grandes problemas ali na nação de Israel. Nós tínhamos os problemas com os líderes religiosos, que eram infiéis, nós tínhamos uns problemas com os governantes, que eram corruptos, e nós tínhamos um problema com a aristocracia, os ricos, que eram opressores. Basicamente, esses eram os problemas que os profetas enfrentaram. E Zacarias é como se fosse um profeta tardio, e o que ele está dizendo é que esses problemas que muitas vezes têm relação com essa perversidade vai ser afastado do povo de Deus, vai ser colocado em um lugar distante do povo de Deus. Anote aí agora o que eu vou dizer para você. O crente, ele não está em uma condição de bem, ele está em uma posição de bem. O que é isso? Nós convivemos com a perversidade, nós interagimos com a perversidade no dia a dia, em vários níveis. A perversidade, infelizmente, ela é algo inerente à nossa existência nessa terra. É intrínseco à nossa vida nessa terra a perversidade, e a experimentamos de alguma forma. Então essa é a condição, nós ainda estamos em uma condição de perversidade, de mal, mas nós estamos em uma condição de bem, ou em uma condição de santidade. Aliás, uma condição não, uma posição.
Deixa eu falar de novo. Ainda que estejamos em uma condição de perversidade, a perversidade está ao nosso redor, nós estamos em uma posição de bem, uma posição de santidade. Por isso que o Novo Testamento vai chamar o crente em vários momentos de santos. E por que o Novo Testamento faz isso? Porque de fato já fomos completamente livres do pecado? Não, o pecado ainda nos assedia, mas, contudo, em Jesus, aqueles que estão em Cristo, eles estão em uma posição de bem. Eu uso uma analogia que explica isso muito bem e que talvez vai ajudar a entender essa sétima visão. A nossa condição, ou a nossa posição é como se habitássemos em um palácio. Então, Deus, ele nos chama para um relacionamento, ele nos chama para habitar no palácio em que ele mora. E ao habitar nesse palácio, nós vamos nos relacionar com ele. E ao relacionar com o rei, nós vamos ter uma referência diferente da referência do mundo, diferente da referência do mal que nos assedia. Jesus é um ponto de referência. Por isso que é importante nesse relacionamento, nesse novo relacionamento com Deus, é importante que você o conheça e o conheça abundantemente. Por isso que a meditação na palavra, por isso que o estudo da palavra de Deus é importante. Por quê? Porque Deus, ele se revela de várias formas. Ele se revela através da natureza, ele se revela através do conhecimento, ele se revela de várias formas. Ele se revela na graça comum, quando vemos um artista tocando um instrumento ou cantando e fazendo isso de forma bela e maravilhosa, nós glorificamos a Deus porque sabemos que esse dom é dado por Deus. Então Deus se revela dessa forma, mas Deus se revela mais plenamente em sua palavra. A palavra de Deus é o lugar onde Deus se mostra. De fato, é o palácio onde aqueles que se relacionam com Deus têm um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, intimidade com Deus é conhecê-lo, e conhecemos a Deus através da sua palavra, através de saber os seus atos em toda a história da redenção, em todas as grandes narrativas de Deus, desde a criação, até a queda, a consumação e também a redenção. Inverti o final aí, mas essas 4 grandes narrativas apresentam quem Deus é, apresentam aspectos de Deus que nós precisamos conhecer. Então, a segunda visão, mostrando que a perversidade foi afastada. E essa é um ensino muito sério. Por quê? Porque no nosso caso, de fato, ainda estamos convivendo com a perversidade, porém, agora nós podemos adentrar o palácio do rei, relacionar-se com o rei e ter uma revelação maior de quem o rei é. Bom, a oitava e última visão é a visão das carruagens. 4 carruagens aqui no capítulo 6 de Zacarias, e essas carruagens têm a ver, com o descanso para o povo de Deus. Por que essas carruagens têm a ver com o descanso? Vê aí o versículo 8 do capítulo 6. Zacarias 6, 8. Diz assim: Então ele me chamou e disse: Vejam, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Então, o que aquelas carruagens estavam mostrando? Que os anjos iam ser enviados para dar descanso, para acabar com a guerra, para acabar com aquele momento de cansaço que havia sobre o povo de Deus. Lembre-se, Jesus afirmou: eu sou o Senhor do sábado, mostrando o quê? Que o descanso que antes era um dia, passa agora a ser uma pessoa. Ainda que devemos usar o Shabá, o dia do Senhor, para cultuar a Deus, para evangelizar e para servir ao Senhor e também para descansar, mas o verdadeiro descanso que nós temos é em obedecer a palavra de Deus. O verdadeiro descanso que nós temos é confiar em Jesus e em sua obra consumada para a nossa salvação. O que para o judeu era um trabalho incessante, o que para o judeu era um trabalho desgastante,
que era obedecer à lei de Deus, para nós hoje não. Hoje para a gente é um descanso. Descansamos obedecendo à lei de Deus. É claro que nem sempre isso é tão fácil. Eu lembro que alguns anos atrás, logo nos meus primeiros anos de casamento, eu tinha muita dificuldade com o princípio da palavra de Deus, que era deixar pai e mãe. Ainda que eu já era casado, já há alguns anos, mas por medo de assumir responsabilidades, não sei, só por medo ou alguns outros problemas mais, eu sempre morava com os meus sogros, em algum período foi com os meus sogros, e depois um período também com a minha mãe, na mesma casa. E um pastor, uma vez, um aconselhamento comigo e com a minha esposa, ele disse, olha, o problema é que você rejeitou um princípio, que é o princípio de deixar pai e mãe. Você ainda não deixou pai e mãe. E por isso, no seu casamento, você tem enfrentado crises, porque você não está descansando na promessa de Deus de que você deve deixar pai e mãe. E aí foi o que eu fiz. De acordo com esse conselho, eu fui para uma posição que talvez aos meus olhos eu ia ter que trabalhar mais, porque agora eu teria que suprir a minha casa, que é deixar pai e mãe. Na minha cabeça, aquilo acarretaria mais responsabilidade, mais dificuldade para mim e, de fato, eu não ficaria feliz porque estaria trabalhando. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ao obedecer um princípio da palavra de Deus, eu descansei. O Senhor me aliviou das minhas guerras, das minhas lutas. Então, obedecer aos princípios de Deus nunca vai ser cansativo, nunca vai ser desgastante. Os princípios da palavra de Deus são exatamente o contrário. São para nos aliviar do nosso cansaço, para aliviar das nossas lutas. Bom, essas foram então as últimas 3 visões do profeta Zacarias. E quais são as conclusões que nós chegamos aí nessas últimas 3 visões? As visões do profeta são mensagens do cuidado de Deus para com o seu povo. Então a conclusão é que Deus cuida e cuida bem do seu povo. Como aplicação final, eu quero deixar aqui um desafio para você. Eu quero que você preste atenção, porque o que eu vou falar inicialmente parece simples. Qual que é a aplicação? Descansar no cuidado de Deus. Essa é a aplicação, descanso no cuidado de Deus. E aí você fala, pastor, eu já faço isso. Será? O grande desafio não é só descansar no cuidado de Deus, é acreditar que os princípios da palavra de Deus, que as ordenanças, que as ordens dadas por Deus em sua palavra, elas são para o nosso descanso, elas são um cuidado de Deus conosco. Então, quando Deus nos desafia a obedecer a palavra dele, ele está cuidando de cada um de nós. E isso é muito difícil, porque normalmente não queremos fazer essas coisas. Então, esse é o nosso grande desafio aí para esta quarta-feira, tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para vivermos aí de acordo com essa palavra e confiarmos no cuidado dele. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração por esta palavra. Senhor, nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e de toda misericórdia. O Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus que guarda a tua aliança, Senhor, Deus com fidelidade. E é nisso que nós confiamos e é nisso que nós descansamos. Sabemos que a tua palavra promete o cuidado, sabemos que a tua palavra nos deixa, Senhor Deus, claro que o Senhor tem cuidado de nós. E é nessa palavra que nós descansamos. Ao ler aqui, Senhor Deus, os textos do profeta Zacarias e ao perceber o quanto o Senhor foi cuidadoso com o seu povo, trazendo e retirando do meio do seu povo, Pai, tudo aquilo que trazia cansaço e que trazia luta para o teu povo. E é nessa condição que nós nos encontramos hoje, descansamos no cuidado do Senhor. Sabemos que às vezes isso é muito difícil, porque queremos fazer as coisas por nós mesmos. E por isso nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nos dê graça para viver de acordo com a tua palavra, de viver de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Uma ótima quarta-feira para todos. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.